Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos dar início a mais uma aula de português, tá bom? Nessa aula nós iremos fazer aqui uma revisão do conteúdo de gramática, tá? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Já estamos aqui na nossa metade da nossa semana, quase finalizando, né? Quase chegando aí no final de semana, e também em preparação para as provas. Visto isso, teremos uma breve revisão sobre alguns assuntos que nós vimos nas unidades anteriores, que vão ajudar vocês a refrescar a vossa memória, tá? Então, eu peço que vocês deem atenção aqui a essa aula e também que continuem fazendo o estudo dos conteúdos que foram postados no ClassApp referentes à prova. Hoje eu quero que vocês tirem excelentes notas, assim como eu sei que vocês vão tirar, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição no ClassApp. Essa aula aqui, como estamos em semana de jogos internos, tá? Então a gente vai dedicar essa semana a uma semana de revisão dos conteúdos. Não teremos assunto novo. Nós paramos aí nos períodos simples e nos períodos compostos, e daremos continuidade a partir da semana que vem, para finalizarmos nosso capítulo 6. Então, hoje, essa semana, nós enfatizaremos unicamente o estudo das revisões. Nós faremos as revisões das vozes verbais, apostos e vocativos. Foram os três últimos assuntos que nós estudamos nas aulas anteriores, nas unidades anteriores. Bom, então, sem mais delongas, não vamos utilizar o livro hoje, nós utilizaremos apenas o nosso quadro virtual, teremos algumas explicações também e algumas atividades sobre as vozes verbais e sobre os apósitos. Tá bom, pessoal? Então, conto com a participação de vocês e conto também com o empenho de vocês nessa aula. Antes de iniciarmos, eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui e a gente pode oficialmente iniciar a nossa aula, tá bom? Bem, pessoal, então, revisão dos conteúdos das unidades passadas, tá? Vamos lá. Os conteúdos, como eu disse, foram os apostos, vocativos e vozes verbais. A gente vai iniciar aí, pessoal, com o estudo das vozes verbais. Tá bom? A gente vai estudar o que são as vozes verbais, as suas estruturas, quais são as vozes verbais do português e como a gente consegue formar cada uma delas. Tá bom? Deixa eu colocar aqui, então, vozes verbais. Como vocês sabem, pessoal, as vozes verbais são estruturas das orações que possibilitam ao interlocutor, possibilitam a falando essa estrutura sujeito. Bom,
Então, as vozes verbais são estruturas das orações que possibilitam ao falante a mudança na estrutura da fala, podendo enfatizar o sujeito ou o complemento. Então, nas vozes verbais, a gente tem aí 3 vozes verbais. A gente tem a voz ativa, a gente tem a voz passiva e temos a voz reflexiva. Essas 3 vozes verbais, pessoal, possibilitam que mudemos a estrutura da oração, a fim de enfatizarmos o sujeito ou enfatizarmos o objeto, através da voz passiva ou da voz ativa, e a voz reflexiva que veremos mais adiante. Tá bom? Isso vocês já sabem, a gente já viu isso nas aulas anteriores, tá? Então a gente vai ter uma breve explicação acerca de cada uma das vozes, começando pela voz ativa. Tá bom? Vou colocar aqui a voz ativa. Voz ativa. A voz ativa, pessoal, ela enfatiza o sujeito, tá bom? Ela enfatiza o sujeito. Como assim enfatiza o sujeito, pessoal? Presta atenção. Ó, o professor escolheu o aluno. Pronto, o professor escolheu o aluno. Então, a gente tem aí o professor, que é o sujeito, a gente tem escolheu, que é o verbo, e o aluno, que é o objeto. Lembrando que objeto é só um termo que a gente usa, tá, pessoal? Para se referir ao complemento do verbo. Não tem nada a ver com ser, de fato, um objeto, tá? É só um termo, uma classificação sintática, beleza? Mas não tem nada a ver com o fato de ser um objeto do verbo, tá bom? Então, vamos lá. Voz ativa, o professor escolheu o aluno. É sujeito, verbo e objeto. E na voz passiva, vou colocar aqui para vocês, voz passiva. Na voz passiva, a gente muda a estrutura. Então, fica o aluno foi escolhido pelo professor. Então, a gente já percebe aí que houve uma mudança na estrutura da oração. É isso que a voz passiva e a voz ativa possibilitam. Elas possibilitam que vocês mudem a estrutura da oração para que vocês possam enfatizar ou o sujeito ou enfatizem o objeto. Então, no primeiro exemplo aqui, a gente tem uma ênfase que recai sobre o sujeito. O professor escolheu o aluno. Já na voz passiva, houve uma ênfase sobre o objeto, que é o aluno. O aluno foi escolhido pelo professor. Então, a classificação ficaria assim: objeto, verbo, sujeito. Bom, objeto, verbo, sujeito. Ficaria dessa forma aí. Beleza? Pronto, pessoal. Então, perceberam aí que houve uma mudança na estrutura da voz, tá bom? Então, pessoal, vamos lá como eu estava dizendo para vocês. O aluno foi escolhido pelo professor. Aí temos aí objeto, verbo e sujeito, tá bom? Na voz passiva houve essa inversão aqui, e essa inversão, ela ocasionou isso, tá bom? Que a gente enfatize o objeto no lugar do sujeito, tá bom? Então, objeto, verbo e sujeito, tá bom? A gente percebe que houve essa mudança aqui na estrutura da oração. E na voz reflexiva, pessoal,
a voz reflexiva, o mesmo sujeito é também o objeto da oração. Tá? Os dois exercem a mesma função. Exercem a função de sujeito e também a função de objeto. Então, o professor se escolheu. Tá? Nesse caso aí, eu estou colocando, enfatizando o próprio sujeito e também o objeto. Tá bom? Estou indicando aí que foi o sujeito também, ele é também o objeto. Beleza? Aí a gente tem aí o professor, sujeito e objeto que é si. Na voz reflexiva, a ação ela volta para o sujeito. Tá bom? O mesmo sujeito, ele também recebe a ação, ele também é objeto da ação. Por isso que nós chamamos de voz reflexiva, tá, gente? Porque a ação, ela volta para o próprio sujeito. Tá bom? Então, percebam aí, analisem aí a estrutura de cada uma dessas frases aí. Sujeito, objeto. Sujeito e objeto. Como vocês podem ver aí. Então, ok, meus queridos? Então, coloquei aí para vocês, fiz um breve resumo sobre a estrutura de cada uma das vozes verbais. E o que cada uma delas enfatiza. Uma enfatiza o sujeito e a outra enfatiza o objeto, tá bom? Dependendo da voz que a gente utilizar, a gente vai enfatizar algum elemento na oração, tá bom? Então, as vozes verbais, tá ok? Finalizamos por aqui as vozes verbais e agora nós iremos passar para o apóstrofo e o vocativo, tá bom? Apóstrofo e vocativo. Apóstrofo, vocativo. Beleza? Apóstrofo e vocativo. Esse apóstrofo e vocativo, pessoal, já é um assunto totalmente distinto. A gente estudou isso aí na aula passada, nas semanas passadas, tá bom? Nesse mês agora de setembro, e já finalizamos. Então, apóstrofo vocativo, pessoal, se refere mais à parte do substantivo, enquanto as vozes verbais, elas trabalham os verbos. O apóstrofo e o vocativo, eles se referem aos substantivos, tá bom? Por exemplo, um apóstrofo aí, a gente utiliza o apóstrofo para dar uma descrição sobre algum elemento, tá bom? A função do apóstrofo é descrever, descreve ou complementa uma informação sobre algum elemento que foi mencionado no texto. Esse elemento sempre vai ser um substantivo ou também, às vezes, um advérbio. Ele também pode realizar isso sobre um advérbio. Tá bom? Então, aí tem aí. Apóstrofo descreve uma informação sobre algum... Ou descreve ou complementa uma informação sobre algum elemento, que é um substantivo, que foi mencionado no texto. Exemplo. Jana, a filha do professor, estava se matriculando na escola. Pronto. Então, Jana, a filha do professor, estava se matriculando na escola. A gente tem um apóstrofo aqui que realiza uma descrição de Jana, que é isso aqui, ó. A filha do professor. Bom, Jana, a filha do professor, estava se matriculando na escola. Percebam que a filha do professor está fazendo uma breve descrição de Jana, sobre quem é Jana. Está dando um complemento sobre aquela informação, tá bom? E esse complemento sobre essa informação, ele nos ajuda a identificar melhor esse elemento. No caso aqui, Jana. Ele nos ajuda a identificar quem é essa pessoa, tá bom? No caso aqui é a filha do professor. Percebam também que é separado por vírgulas. Então, a gente coloca o nome, separa por vírgula, e aí a gente coloca a descrição. Tá bom? Então, Jana, a filha do professor, estava se matriculando na escola. Essa é a descrição que nós temos aí para o apóstrofo. Então, a gente chama de apóstrofo. Ele descreve ou complementa uma informação sobre algum elemento que foi mencionado no texto. Tá bom? Pronto. Vocativo. O vocativo, por sua vez, pessoal, ele não tem a função de descrever, mas ele serve para se referir
a se referir a alguma pessoa que foi mencionada, tá bom? No caso, alguma pessoa para quem você quer direcionar o texto, perdão. Então, o vocativo ele tem essa função. Quando você quer falar com alguma pessoa específica, que você chama o nome dela e aí você direciona o seu texto. A gente chama isso aí de vocativo, tá bom? Então, por exemplo, Jana, você já comeu? Jana, você já comeu? Então, o vocativo ele está aqui, ó, Jana, tá bom? Onde eu estou chamando-a para direcionar o texto a ela. Então, essa é a função do vocativo. O vocativo ele serve para direcionar o texto, a fala, a alguma pessoa específica, tá bom? Então, vocativo direciona o texto ou a fala para uma pessoa. Pronto. Então, direciona o texto ou a fala para uma pessoa específica. Esta pessoa pode vir no início, no meio ou final do texto, sempre separada por vírgula. Então, Jana, você já comeu? Você já comeu, Jana? Você já comeu? Pronto. Então, percebam aí que eu estou me referindo ao vocativo em várias partes do texto, em várias posições do texto. Como vocês podem observar. Jana, você já comeu? Você já comeu, Jana? E você, Jana, já comeu? Pronto. Em várias partes do texto, então, eu estou realizando aí essa separação. Beleza, gente? Viram que interessante? Viram que legal? Então, cada uma dessas aí, dessas partes do texto, elas podem se referir ao vocativo. Tá bom, meus queridos? Bom, eu acho que vocês conseguiram entender aí a questão do apóstrofo vocativo. Então, relembrar, porque vocês já sabiam, eu já tinha explicado isso para vocês, foi só uma questão mesmo de vocês refrescarem a memória. Agora a gente vai fazer uma atividade, uma pergunta com cada um dos assuntos que a gente viu. Tá bom? Primeiro com as vozes verbais, tá? Indique a voz verbal. Enquanto isso tem os vocativos.
Pronto, pessoal. Então, 3 questões aí. 1 minuto para vocês responderem cada um. Dá para total 3 minutos, tá bom? Daqui a 3 minutos eu volto e corrijo com vocês. Pronto, pessoal. Vamos lá, então. Indique a voz verbal no trecho abaixo. O país, mesmo com baixo índice de desenvolvimento humano, de acordo com uma pesquisa em relação a 2005, realizou um acordo com outros países europeus que foi bem recebido. Voz ativa, pessoal. O país realizou um acordo. Sujeito, verbo, objeto. Tá bom? Isso aqui é tudo uma descrição, tá? Isso aqui não influencia na oração principal. Segundo, encontre em sublinhos vocativos. Minha mãe, José, meu amigo, e Mike. São os 3 vocativos que nós encontramos aí nessa oração. Terceiro, insira os apóstolos onde possível. A gente pode colocar um apóstolo aqui. Ó. A casa, vamos colocar um exemplo aqui. A casa construída em 95 estava toda destruída, especialmente no sótão, lugar utilizado para guardar coisas velhas. Pronto. Então, eu coloquei 2 apóstolos aqui. A casa, que foi construída em 95, e o sótão, que é o lugar utilizado para guardar coisas velhas. Tá bom? Pronto. Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição de vocês no Plazep, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Façam aí a leitura e o estudo dos assuntos que foram postados no Plazep sobre a revisão da nossa prova. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição no Plazep. Bom descanso para vocês. Amanhã temos aula e sexta também. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente.